Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! O Augusto César Carvalho mandou superchat também. Se o Flamengo for mal na quarta, será que a desculpa do Tite vai ser medo da onça do escuro do Amazonas? Tite virou chacota. Enjoou, De hein? fato, olha só. Enjoou, hein? Jô, Sassá. Sassá. É. Sabe o que é o auxiliar técnico do Amazonas? Ibson. Mas ele joga também, cara. Tá vendo hoje lá, capitão do time? Não, quem? O Ibson. Não, 40 anos. Não. Eu acho que é outro time. Tava com a foto do Ibson, juro por Deus. Vi hoje. Tava nessa dúvida também. Tava nessa dúvida. Vou ver aqui, vou ver. Primeiro eu vi que ele era auxiliar. Depois eu vi uma foto no Instagram lá. O Flamengo vai enfrentar um ex-jogador. Se o capitão é o Ibson com a abraçadeira. Com todo respeito ao Amazonas, a onça, tudo mais, pô, pela primeira vez subiu pra Série B aí. Mas que rodada que caiu pro Tite, hein? Acha bom? Abençoa. Pô, óbvio que é. Claro. Se der ruim. Imagina o Fortaleza. Não, se der ruim, Não, mas, se pô, der aí, ruim. aí também der ruim, não... demite, né? Aí não tem a menor condição, Tite, desculpa. Imagina, pega Flamengo e Vasco. Poderia acontecer, né? Poderia. Eu tava achando que ia cair isso aí. Poderia O acontecer. Vasco se ferrou Imagina. também. Pegou Fortaleza. O Flamengo e Vasco agora, quarta-feira. O Botafogo vai pegar um time de Série A, Vitória. Vitória. Pô, mas que não ganha nenhum jogo no brasileiro, né? Perdeu o Cruzeiro Perdeu pro ontem. Cruzeiro. É. Eu achava... Matheus Pereira, Vai aí, ser ó. no Newton Santos. Eu falo... Pode acontecer, que o O Vitória se nosso recuperar, Matheus né? Pereira, Bruno Cantarelli. Nosso Matheus Pereira jogando bola. Olha, o cara do Agora, Cruzeiro. vamos falar da... E também é uma outra Tá característica... debandado indo pro Vascão. do Cruzeiro. Vou falar das entrevistas do Tite, cara. Porque sim, ele está justificando coisas, isso tem sido muito debatido. Primeiro, aí a galera tá falando, a altitude. Vi até um tweet achei que o tweet do Furlan que teve aqui, né? Sim. Vou te falar qual que é. Veio o tweet do Furlan que ele fala assim: o problema da altitude, muito calor, né? Gramado sintético. Cara, assim, né? Tá na hora de assumir. Eu acho que ele assume alguma parte da coletiva ali, de fato, que o time caiu de rendimento. Ele fala assim, agora é falar menos e trabalhar mais pra recuperar o Eu acho que futebol. é isso. Eu acho que é isso. Porque tem que parar de ficar justificando. Mas também ele é Nesse perguntas, calor, né, cara? nesse calor é difícil, na altitude também é difícil. Na grama sintética fica difícil também. E com esse calendário não é fácil. Depois desse jogo tem outro. Assim, não é problema no Flamengo. É que tudo pra ele parece justificável pro Tite. Isso irrita muito o torcedor do Flamengo, cara. Pô, tu vê lá o cara fala assim, não, eu tô poupando porque é ciência. Mas não é ciência, é porque ele também quer. Não, e poupar o vamos jogador, lá. tá ligado? É uma vontade dele. Poupar os 8 não deu certo. Não deu nem certo. na competição que ele poupou e nem na outra que ele não poupou. Mas não sabe deu o certo. titular Não, mas deu aí errado. o dar certo seria ganhar do Botafogo. Porque Eu acho que aí tá pede pra sair. o poupar lá era abrindo, assim, era um jogo que a gente dificilmente venceria mesmo com o nosso time. É isso. Então, pra não ter um prejuízo num jogo do Brasileirão, aí... Por isso que aí eu acho. Ali a vitória... Eu também acho que o empate resultado... não era... Agora, não ganhar do Botafogo, bota um não deu certo o planejamento. Eu também acho que o Porque resultado é a importante. ideia era chegar inteirão e ganhar do Botafogo. Porque ele vem de jogo ruim contra o Palmeiras, que aí é a justificativa da grama sintética, e poupa... Nem lembro de falar derrota de grama por conta sintética, né? da Falaram grama disso? sintética. Eu não lembro. Falaram na... Não, acho que de grama sintética não. Foi Eu mais... classifiquei como a marcação do Palmeiras. O Flamengo não conseguiu superar. Mas é um... Eu vi o lembro do Tite falando. Foi um jogo onde as defesas superaram os ataques. Eu acho que enquanto a gente ficar batendo na tecla do poupar, do não poupar, da ciência ou da não ciência... Isso não é um problema. Isso aí é futebol. A gente vai tapar o sol com a peneira que o trabalho taticamente regrediu. Isso aí é outra coisa. São 3 O jogos... trabalho Porque a taticamente ciência vai regrediu. trabalhar com todo O trabalho taticamente regrediu. ruins. Independentemente... É o pior momento dele no É o pior Flamengo. momento dele no Exatamente. Flamengo. Quando o Flamengo está enfrentando os melhores adversários. Isso significa dizer que o Flamengo vai ficar nesse marasmo o ano inteiro? Não. Significa que o Flamengo vai dar um salto de qualidade, que vai vencer todo mundo a partir de agora? Também não. Só que enquanto a gente ficar nessa discussão... o problema não é a olha ciência. Só, o Flamengo não ganhou do Botafogo porque poupou contra o Bolívar. Não ganhou contra o Palmeiras porque o Pedro não tava de titular. Cara, isso é uma discussão tão pequena. Isso é meme. Isso é uma discussão tão pequena perante ao pouco futebol que o Flamengo vem Exatamente. apresentando. O Flamengo já não tinha apresentado bom futebol. No segundo tempo, contra o Palestino,
Contra o Palmeiras foi um jogo equilibrado. Não sofreu, mas também não apresentou tanto perigo. No jogo da volta contra o Nova Iguaçu. No jogo da... tô até pegando pra cá. O Milionários, por exemplo. Não, lá, lembra um grande jogo? Qual o grande jogo do Flamengo? O grande jogo do Flamengo foi o Fluminense. E aí... Já tem... Eu acho que o jogo do São Paulo é um bom jogo. Não, bom jogo, verdade. Eu acho. Verdade. Então, o Vene disse que incluiu esse jogo num jogo ruim do Flamengo. Não. É o verdade. Eu achei esse bom jogo. O jogo contra o São Paulo foi... O brasileiro é o melhor jogo. Foi um ótimo... Mas tem mais jogos ruins que bons. Sim. O jogo do São Paulo foi o melhor jogo manchado por um gol no final. Então, acho que tem isso. Mas e o time manchado por um gol no final e a taxa de conversão baixa, exemplo, que tem sido um problema. Antes do Tite já era um problema. A atuação inapelável do Flamengo. A atuação inapelável do Flamengo é o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. E aí, me causa outra reflexão, depois a gente vai falar de Fluminense. Era pelo Flamengo ou era pelo Fluminense? Era pelo Flamengo ou era pelo Fluminense? Porque, por exemplo, o Corinthians fez o jogo da vida contra o Fluminense também. Aí, fez de comparação, o Botafoguense já tem 2 grandes jogos pra lembrar. Fácil. O jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Universitário na Libertadores. Foram do Arthur Jorge que eu tô falando, porque antes não era ele, né? Eu acho até o jogo contra o Juventude um jogo melhor. O Juventude. O Botafogo não vencia por 5 gols, fazendo 5-1 em 2014. É o time mais fraco tecnicamente, beleza, mas é isso que o time time é mais forte. Meteu 5-1. O Flamengo já enfrentou times mais fracos tecnicamente, o Flamengo, que são quase todos da competição, mas com maior nível, né, que é o Atlético Goianiense. Outro jogo ruim do Flamengo. Não, o jogo contra o Atlético Goianiense, se bobear, só não foi pior. Acho que foi o pior jogo do Flamengo. Mas o Goianiense, só pra lembrar, né, o Atlético Goianiense é melhor do que o Juventude. Sim. Foi lá no Inter e empatou com o Inter. Sim, o Atlético Goianiense jogou pra empatar contra o Botafogo. Né? O pior jogo do Botafogo com o Arthur Jorge, tirando a estreia em Quito, porque, pô, isso aí é loucura. Isso é loucura. Mas o pior jogo do Botafogo com o Arthur Jorge foi a vitória contra o Atlético Goianiense. Não foi nem a derrota contra o Cruzeiro. Não. Contra o Cruzeiro jogou até melhor do que contra o Atlético Goianiense. É enjoado. Agora foi a estreia dele, não. Foi a estreia dele. Primeiro jogo em casa, né? Primeiro jogo em casa. Esse jogo aí. Agora, eu acho assim, essa parada aí de ficar a qualquer derrota, lembrando dessas coisas eu acho que isso aí é papel pra torcedor. De campo, de temperatura, de altitude. A gente é imprensa, né? A gente não é influencer. Todo mundo aqui é jornalista. E quem tá na mídia convencional também tem a obrigação de pontuar, como o Matheus falou, as coisas do jogo. O que acontece no jogo, o Tite o time não evolui. O Tite é sinal de alerta. Seu trabalho não tá evoluindo. Você tá mostrando pouca variação, tal. Os jogadores estão em baixa, como eu falei aqui. O Arrasca não participa de um gol há 8 jogos. Porque assim, se a gente entrar nessa loucura se o Arrasca não participar, pelo esquema que ele monta, é ele que tem que participar. Você tem o Arrasca, você tem o De La Cruz, tá no jogo. O De La Cruz é um jogador que cria, Mas é aquele negócio, o Arrasca é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. Exatamente, ele vai ser esse cara em qualquer clube. Ele tá fisicamente bem. Então, mas fisicamente, isso me chamou a atenção. Fisicamente ele foi poupado. Não, machucou ontem. Aí ele machucou. Machucou ontem. Ele sai porque machucou. Inclusive, estão dizendo que a lesão do Pulgar é um pouco mais... Também Pulgar também machucou. Não, o Pulgar... E me chamou a atenção já por conta das críticas, assim, algo... Pela primeira vez eu vi. Intervalo de jogo. Tô aqui pra... Vaiaram o Arrascaeta mesmo? Não. Ou Vaiaram que tava entrando, ou Vaiaram o Tite? Não, acho que vaiaram a atuação dele sim um pouquinho. Porque o TNT botou vaias mas assim, não foi nisso não. Tem muita vaia quando o Wesley entrou. Aí Isso eu me liguei. Não, e teve uma parada que assim, também, né? Quando essa questão de poupar, não poupar, que eu já falei, pro jogo contra o Bolívia eu até entendia, mas falei também que ele poupando nesse jogo, ele traz a responsa toda pra jogar bem. Contra o Botafogo não foi o caso, não deu um chute do Botafogo entra o time descansado não deu um chute no gol. Não acho que entra em crise com a torcida. Não acho que tem crise lá dentro. Não, sim, é crise com a torcida. Agora, você... qual era o raciocínio? Dessas muletas ou citações de campo, poupar. Do Pulgar. Já da pressão na torcida. A pressão na torcida, ela já tem um reflexo que ontem, no intervalo, o Pulgar ia sair e entrar o Alan. Isso. O Pulgar foi poupado, né? Foi. O Pulgar foi poupado. Aí o Pulgar já ia sair no intervalo. É machucado. O Pulgar foi um dos que foi poupado com algum asterisco, assim, com alguma citação. O Pulgar tem uma situação... Não. O Pulgar tava no bolso de poupado. Não. Tinha Léo Pereira de asterisco, se eu não me engano. E o Alan tinha um negócio de sangue lá, né? Anemia, né? Não, Dela Cruz jogou. E a anemia do Alan, que citaram que era... Mas assim, na hora que o
que a substituição é feita... E o Alan entrou bem. A gente recebe a informação da assessoria de imprensa do Flamengo antes dos jogadores voltarem pro campo. Lógico, pra... E que significa isso? Só, galera, não é o Tite que tá tirando ele, não. Ele machucou. Já pra... No meio do jogo que eu tô falando, né? E o Alan entrou direitinho. O Alan entrou bem, até direitinho, entrou bem. O Alan é mais mordedor assim, já do pra que o... conter uma pressão do torcedor, de ter poupado e o cara saiu no intervalo, como assim e tal, sei lá o quê. Então, assim, não deu certo. O que o Tite tentou fazer, eu entendo. Eu acho que a gente tem que naturalizar a situação. O Arthur Jorge, por exemplo, como você falou, ele usa duplas de volante, ele vai diferentes girar. jogo por jogo. Se de repente perder 3 jogos, a galera vai assim, que porra de não firma uma dupla Só de que também tem a volante? questão que é diferente do Flamengo. O Flamengo é muito nítido no time titular do Flamengo. Né? Sim. Sabe os jogadores que são titulares do Flamengo. E eu quando acho você tira eles de uma partida, claramente você tá dando importância a outro jogo e não aquela partida. Por exemplo, E não, o mas maior problema do Tite na seleção brasileira foi se apegar muito a um time e na hora de mudar, demorar. Não Por saber exemplo, mudar no meio da partida. eu acho que já é tempo suficiente, o Flamengo tem elenco suficiente pra isso, pra ele testar alternativas. Por exemplo, o Vinha tá pedindo passagem pro time titular. É uma questão... O Alan tá O Alan, por exemplo, o melhor jogo o Pulgar caiu. O melhor jogo do em Pulgar relação ao ano desde o passado. Carioca foi ontem. Foi ontem, o primeiro tempo. tempo tava bem. E só. E chegou a hora E de só. pensar num time sem depender do Arrascaeta também? Chega uma hora. Por eu exemplo, acho que já passou dessa qual foi hora. o melhor jogo do Flamengo no Brasileiro? O melhor jogo do Flamengo brasileiro? São Paulo. São Paulo, o De La Cruz estava atuando numa posição única dele. Né? Como ele atua na seleção do Uruguai. Um pouco mais à frente. Eu não tô dizendo que vai bancar o Arrascaeta. Barrar o Arrascaeta. Mas, por exemplo, o Aí já é uma questão. Mas, Quem vem? não, O tem que Gerson? barrar o Mas, por exemplo, o Gerson ontem foi um dos que melhores entrou. Ele entrou bem. Assim, Mas na outra Entrou. partida ele entrou mal pra caralho. Mas eu acho... na altitude. Mas também já não é o estilo dele Já ser não é estilo intenso, dele. né? Agora, por Atitude. exemplo, se, é bem capaz que isso aconteça. O Arrascaeta não joga contra o Amazonas. Beleza, o Amazonas é mais fraco, beleza. Mas vamos supor que fosse um jogo normal de Campeonato Brasileiro em casa. Se o Arrascaeta não tiver, fato de lesão, De La Cruz tiver avançado, ele fizer outra partida ali, o Tite vai ter que quebrar a cabeça. E aí, pra ele quebrar a cabeça, porque ele vai ter que abrigar os dois no time, é inconcebível. Você ter Arrascaeta e De La Cruz e ter que abrir mão de um, porque aí refém do esquema. Esquece. Isso. Então, assim, pra ele abrigar os dois ali, ele vai ter que refazer a estrutura tática dele. Vai ter que mudar. E eu Mas não se ele vejo não mudar o time, cara. Se ele não mudar a O De La Cruz estrutura... de segundo homem, onde ele joga também bem. Então, só que aí, por exemplo... E o Arrasca na dele, Mas, por exemplo, ele não é muito mais... Por exemplo, ele pelo menos no Campeonato Brasileiro... Ou ele joga ou ali ou na do Arrasca. Então. Ele é aberto, eu acho que mata ele. Então, mas, por exemplo, ele não jogou bem melhor do que ele jogou... Ele já tava jogando bem. Bem melhor do que ele jogou como segundo volante? Sim, mas você vai fazer o quê? Então, é aquele negócio. Essa escolha Desafio pro Tite. Tite. Desafio pro Tite. Tirar um ponto? Tirar um Fazer um ponto. time num Mas é que tá, 4-2? eu duvido muito que o Tite faça isso. O Cantarelli fala da característica acho do que dá o Tite, que é, equilíbrio, acho que isso que é um dá- time dá que não equilíbrio pro encanta. time também. A característica do Tite O Luiz é Araújo ele não ter sai do uma time. formação só. Ele fez isso na Copa Esse de é um 2018, problema. Isso é na um Copa de problema. 2022. Ele morreu com o Paulinho. Ele mexeu em 22, né? Na reta final, por causa que os meninos apareceram muito bem. Rafinha, Vinícius Júnior. Mas mexeu antes da ele Copa, mexeu. né? Não, antes da Copa, naquele... Mas você amistoso com o Uruguai. Ele poupou na Copa. Mas você Lembra? via... Perdeu pra Camarões. Perdeu pra Camarões. Foi, Ele poupou, é verdade, ele terceiro mexeu. jogo, terceiro jogo. Ele poupou. Mas você vê que ele era um Uma pouco... galera até, né? O time Mas todo, não, né? time reserva. Ele se mostrava completamente contrariado em botar o Vinícius Júnior no time titular na Copa de 2022. Ele se mostrava. Tanto que ele tira o CC... Antes da Copa. Ele Não, tira. durante a Copa. Ele joga titular. Ele joga com ele de titular, mas ele se mostra contrariado a isso. É tipo um Ele absurdo. meio assim, Quem muito ele mexeu contra a Croácia, tirou ele do jogo. Não, ficou bem claro pra mim que na Copa ele botou o Vinícius Júnior por pressão popular. Exatamente, pô. Ele só botou por pressão popular. Ele bota o Fred. Ele tava com medo de ser o contra a novo Croácia. Paulinho, de ser o novo Jesus. Ele bota o Fred contra a Croácia. Ele é Ele o entra mesmo no- técnico. Entra no lugar do Vinícius, não, né? Não sei. Não. Fred entra na prorrogação. Fred Prorrogação. entrou. Mas Ele, assim, cara, ele E aí você vê o Neymar assim convocou, com o Fred. Pra que tu exato. pra tu ver como é que ele é apegado em grupo, ele convocou o Daniel Alves, pô, em 2022. O Tyson em 18. Convocou. Ele usou o Daniel Alves, não usou. Não. Ele preferiu usar o Militão improvisado e ainda se machucou. Foi até no jogo poupado, né? E o jogo... Cara, ele, assim, ele tem umas convicções. É isso que o Luiz tá falando. Ele morre abraçado Ele com as morre convicções. abraçado pô. com as Ele convicções morre. dele, mano. E o Diniz é outro que é assim também. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!